tá fora da Copa do Mundo da Rússia. Ainda hoje a gente vai falar muito disso, viu, gente? Mas antes, o papo é Brasileirão. Botafogo, Flamengo e Vasco estão em sexto, sétimo e oitavo, ali na briga por vaga na Libertadores. O carro atolou, aceleramos, fazemos barulho, jogamos lama para todos os lados e, no fim das contas, não saímos do lugar. Na reta final do Brasileirão é mais ou menos o que tem acontecido com alvinegros, rubro-negros e vascaínos. Os dias vão passando, os torcedores olham para as colocações e os times seguem empacados. Não tem desculpa, agora a gente tem que melhorar aqui dentro de casa, fazer nosso dever aqui em casa para conseguir nosso resultado. Fora de casa a gente não consegue impor o nosso jogo como a gente faz dentro de casa, né? É um problema que a gente tem convivido e se a gente quiser agora almejar alguma coisa em termos de Libertadores e Sul-Americana, a gente tem que resolver ou tem que procurar minimizar isso. Sexto, sétimo e oitavo lugares. 51, 50 e 49 pontos. No último fim de semana, quase nada mudou. Apenas o Vasco encostou mais um pouquinho nos dois rivais. Sempre caminhando para frente, né? Mas tá devagar, de ponto em ponto. Foram 4 empates em 5 partidas. Cara, nenhum treinador entra em campo para empatar, né? A linha de chegada está se aproximando, assim como a turma de baixo, Galo e Bahia, por exemplo. Por isso, aquela sensação de... Já Botafogo e Flamengo têm campanhas iguais nas últimas 4 rodadas. Empate, derrota, vitória, derrota. E já perderam contato com Santos e Palmeiras. Muita irregularidade. Somos muito irregulares. Um jogo bom, um jogo fraco, outro jogo bom, outro jogo fraco. Temos que ser mais consistentes, principalmente fora de casa. Sobretudo em qualidade visitante. A gente já viu aí, né? Botafogo, Flamengo e Vasco estão juntinhos na tabela de classificação. E os 3 times podem até dar as mãos na decisão da Taça Libertadores da América. Não entendeu? Eu explico. O Grêmio, na vice-liderança do Brasileirão, se conquistar o título em cima do Lanús, vai abrir uma vaga no G4 e aumentar o G7 para G8. Fosse hoje, os gaúchos classificariam o trio carioca. Com o potencial que tem o Flamengo, com toda a estrutura hoje que o clube dá e pelos jogadores que tem, a gente precisa jogar com frequência a Libertadores. Nossa meta é voltar a Libertadores. Então, Gatito, nessa situação, os alvinegros iriam diretamente para a fase de grupos, enquanto os rivais teriam que passar pelo purgatório da pré-Libertadores, como fez o próprio Botafogo esse ano. Restam só 4 jogos para a temporada acabar aqui no Brasil. O Flamengo ainda tem a Sul-Americana, que só termina no dia 13 de dezembro. Não falta muito tempo, mas se acelerar um pouquinho, dá para sair desse atoleiro e subir na tabela. Senão, vai todo mundo fechar 2017 precisando do reboque do seu Renato Gaúcho. Mas a ideia não é essa, né, gente? Agora, então, vamos falar de tênis, Torneio dos Campeões em Londres. O brasileiro Marcelo Melo jogou a dupla número 1 do ranking, formada pelo Marcelo e pelo polonês Lucas Kubot. Derrotou o Inglaterra, amistoso ao vivo na Globo às 6 da tarde. Para quem quiser ver esse jogo num telão, o caminhão digital vai estar no calçadão próximo à Estação das Barcas, em Niterói. Então, atenção para a galera que estiver passando por lá. Você vai poder torcer pelo Brasil e tirar dúvidas sobre o sinal da TV digital. Tem muito mais qualidade, né, gente? O desligamento do sinal analógico no Rio de Janeiro será na quarta-feira que vem, só lembrando. E já, uma cena inusitada em Nova York. O time do europeia e está classificada para a Copa do Mundo do ano que vem. A Itália está fora do outro lado do paraíso e nesse jogo o Corinthians pode conquistar o seu 7º título brasileiro. Guto Rabelo. 1904, 113 anos atrás, eram só 28 estações. Hoje são 472, por onde passam 5.700.000 pessoas por dia. Ontem, entre tantos passageiros, estava essa galera aí. O time do Cleveland Cavaliers estava em Nova York para enfrentar o New York Knicks. E na volta do treino pro hotel, em vez de ficar no engarrafamento por 45 minutos, preferiu pegar o metrô. 6 minutinhos de viagem, segundo o craque LeBron James.
or a 6-minute train ride, so. Na internet, o perfil oficial do metrô agradeceu a visita do LeBron, mas cutucou. O rei dessa cidade é Kristaps Porzingis. Aí você pergunta, quem? Kristaps Porzingis, esse homenzão aí, 109 quilos distribuídos em 2 metros e 21 centímetros. Isso não é altura, é altitude, rapaz. Craque da Letônia que vem conquistando Nova York. O LeBron tava meio desligado, perdendo bola boba no ataque. E o Kristaps Porzingis fazendo cesta pro Knicks. Parecia que o metrô de Nova York tinha razão sobre o rei da cidade, né? Que nada. O Cleveland chegou a estar perdendo por 23 pontos, mas foi voltando ao jogo. Com uma atuação espetacular do Kyle Korver, que fez 19 pontos só no último quarto. E com o LeBron reinando no momento decisivo. Na marcação, o gigante da Letônia. Lá atrás, os torcedores preocupados. A frieza do arremesso impressiona. Olha ali no placar, 97-97, a 1 minuto e 25 do fim. James steps back, 3 from there, and knocks it down. LeBron James from downtown. LeBron James, o rei de Cleveland e o rei do metrô de Nova York. Sinistro ele. Já já hoje tem amistoso da seleção brasileira e a gente vai abrir o baú para relembrar um Brasil e Inglaterra no estádio de Wembley. Na época em que o técnico da seleção, Tele Santana, dava um jeitinho para dar entrevista para os jornalistas. E quando a gente fica satisfeito, não é somente por uma vitória. A Confederação Brasileira de Futebol, José Maria Marim. A defesa de Marim disse que quem tomava as decisões na CBF, mesmo quando ele era presidente, era o Marco Polo Del Nero, dirigente na época e que atualmente preside a CBF. Os dois são acusados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos de terem recebido propina em contratos de transmissão da Copa do Brasil, da Libertadores e da Copa América. Mas só Marinho está sendo julgado porque o Del Nero está no Brasil e o país não extradita os seus cidadãos. A defesa de Del Nero afirmou que ele não assinou nenhum dos contratos fechados no período investigado. Outras informações no nosso site Globoesporte.com. E olha, gente, hoje tem Brasil e Inglaterra ao vivo às 6 da tarde e a Marina Isidro já está lá no estádio de Wembley, em Londres. Muito boa tarde para você, Marina. Boa tarde, Cris. Boa tarde a todos. O Wembley já está em ritmo de seleção brasileira, viu? Estavam ensaiando um sambinha aqui agora há pouco. O time do técnico Tite vai ter equipe titular completa para hoje. E sabe quem está em alta entre eles? Gabriel Jesus, viu? Ontem, na entrevista coletiva, o Tite elogiou a capacidade técnica dele. O Daniel Alves, que vai ser o capitão daqui a pouco aqui no Amistoso, disse que em breve ele vai estar entre os maiores do futebol. Disse que considera ele o novo Ronaldo. Bom, em campo, o Gabriel Jesus está fazendo a parte dele. É o artilheiro da era Tite, 8 gols em 12 jogos, mas acredite, nunca jogou em Wembley, mesmo estando no Manchester City desde o início do ano, vai fazer a sua estreia aqui hoje. Atrás da artilharia está Neymar, com 7 gols, que acredite, já fez gol em cima de todas as seleções campeãs mundiais, menos sobre a Inglaterra. Será que esse jejum acaba hoje? Bom, as duas seleções já se enfrentaram muitas vezes aqui em Wembley e agora a gente vai ver uma reportagem do Tino Marcos, um outro Brasil e Inglaterra aqui nesse estádio. Na imensidão vermelha de Wembley, Tite foi o primeiro a entrar em campo. Estava curtindo o cenário. Ele contempla o estádio e o mundo olha para a seleção dele, a primeira a se classificar nas eliminatórias da Copa. 36 anos atrás, na mesma Londres, um técnico da seleção também fascinava o mundo do futebol, Tele Santana, coincidentemente citado por Tite na entrevista de ontem. O que busco enquanto futebol, sim, é a escola Zagallo, é a escola Tele Santana. Tite, Tele, mestres de 4 letras. Treinadores diante de um Brasil e Inglaterra em Wembley. Para misturar passado e presente, remexemos o nosso baú. Logo mais, será a primeira vez de Tite contra um adversário europeu. Em 81, o Brasil buscava a primeira vitória sobre a Inglaterra na casa dela. Tabu acaba agora sobre ainda vencer em Wembley.
E a tentativa agora é de conseguir um bom resultado e uma boa vitória. A equipe está bem e eu acredito que possa jogar bem e até conseguir a vitória. Em tempos digitais, os jogadores se mostram em redes sociais através de seus celulares. Naquele início de anos 80, as fotos em frente ao Palácio de Buckingham só seriam vistas depois de reveladas. O Brasil Football Team, como informava o letreiro do ônibus, foi treinar no local do jogo. Quase uma proeza para a época. Desse passeio, a seleção foi treinar em Wembley, uma gentileza para com o Brasil, porque o estádio só é usado em jogos internacionais ou grandes decisões. Mas a seleção fez apenas um bom coletivo, 4-2 para os titulares, sem Zico. Wembley é mais uma atração para os jogadores. Ontem teve o chamado treino de reconhecimento, e esse gramado impecável, tão comum aos campos ingleses, não era o padrão da época. A turma estranhava. O gramado a gente não tem que reclamar nada, nem o estádio. Não tá nem fofo? Não, tá um pouco fofo, mas é por causa da chuva também. Se agarou, então o campo fica muito escorregadinho e você tem que caprichar muito no passe porque ela pega muita velocidade. Nenhum jogador atuava no futebol inglês. Hoje são 7. Sócrates era o capitão. Logo mais, será Daniel Alves. Muito especial pisar templos do futebol. O Wembley é um deles. 12 de maio de 81, 14 de novembro de 2017. É dia de Brasil e Inglaterra. Mas hoje, todas as nossas emoções estão voltadas para a seleção do Brasil, que vai tentar em Wembley quebrar um tabu. Nunca uma seleção sul-americana venceu a Inglaterra aqui em Wembley. Pois deu Brasil. Lançamento para Sócrates, Zico dominou, vai bater. Gol do Brasil, Zico! Já estava pintando, já estava amadurecendo. O Brasil com muita personalidade, Wembley. Zico! Hoje é assim o Wembley. Dezenas de câmeras, repórteres no auditório e, no palco principal, o técnico da seleção brasileira e o capitão que dão entrevistas. Em 1981... Fim de jogo, festa brasileira em Wembley. Só que pela tradição do estádio ninguém dá entrevista no vestiário. E o técnico Tele foi obrigado a falar pela janelinha. Ídolo e saudoso colega da reportagem. Lá estava Raul Quadros, no maravilhoso improviso da entrevista. Fazia 25 anos que um time sul-americano não ganhava aqui em Wembley. Eu disse fazia. O Brasil acabou com esse tabu em Tele Santana. Felizmente, depois de uma boa atuação, e quando a gente fica satisfeito, não é somente por uma vitória, é ver uma equipe jogar bem. É o que Tite quer, seguir os passos de Mestre Tele e não apenas vencer. Eu sei que vocês gostam de avaliar o jogo dos resultados, eu gosto de avaliar sempre o jogo do desempenho. Um baú de ensinamentos, de Tele para Tite, inspiração para ganhar em Wembley. 1-0. Ah, bom demais relembrar. Vamos ganhar de novo, né, em Wembley, né, gente? E, ó, então, refazendo o convite para nossa transmissão com Galvão Bueno, Casagrande Júnior e Arnaldo César Coelho, 6 da tarde, ao vivo na Globo, hein, gente? Um beijo.